Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado dessa semana é o meu grande amigo Ricardo Artem, que é CEO da BTP. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Ricardo, obrigado pela tua presença aqui. Que bom te ter aqui no Porto 360. Oi, Max, sempre um prazer participar e fico à disposição aí para esclarecer as eventuais dúvidas que esse nosso mundo portuário nos traz. Não tenha dúvida. Ricardo, eu quero falar sobre os eventos internacionais. Vamos começar, né? A gente teve agora mais recentemente o TLC Américas, mas eu quero ir lá para o primeiro semestre, né? No TLC Europe, quando a gente construiu o primeiro painel do Brasil dentro de uma feira que eu considero, né, a maior feira mundial do setor, para falar especificamente do Brasil. E você foi um dos palestrantes, né? O Eduardo Nair Dantac te acompanhou e o Otto Burier, da Secretaria Nacional de Portos também. Conta para nós, como é que foi a tua experiência de participar de um painel exclusivo dentro de um evento dessa envergadura falando do Brasil? A gente inverteu a mão, né? Ou seja, ao invés da gente ouvir, a gente foi lá para falar o que a gente está fazendo? Sem dúvida, Max, eu acho que foi um marco para o Brasil, né? O TLC Europe, né, é o maior evento portuário da Europa. Na edição de 2022, que foi realizada em junho em Rotterdam, a gente teve pela primeira vez um painel exclusivo para falar só do Brasil, bem como você disse. Isso aí é um marco para o nosso país. Eu acho que quando você se participa de um país, de um evento tão importante quanto esse, o Brasil, o nome do Brasil fica mais forte, mais importante, né? E a gente consegue mostrar todas as nossas conquistas, o que o Brasil tem de bom. Primeiro, para mostrar as oportunidades que o nosso país tem, mas também mostrar que essas oportunidades elas podem ser concretizadas, principalmente por investidores estrangeiros. Eu acho que foi uma oportunidade de levar essa visão brasileira, né, para representantes de mais 60 países. Isso é muito forte. E o setor portuário ele é global. Muitas vezes é fundamental que todas essas regiões elas participem para poder entender o que está acontecendo em uma determinada localidade. E assim a gente consegue também, de uma forma ou de outra, aprimorar esses conhecimentos, trocar ideias, fazer as trocas de melhores práticas, entender o que está acontecendo lá para poder trazer para cá. Então, sem dúvida nenhuma, não foi apenas uma simples participação como eram nos eventos anteriores. Isso aí, de fato, foi um marco para o nosso país. Eu percebi, francamente falando, Arthur, que o teu speech, né, ele tinha muita aderência com o speech do Eduardo Neri, né, falando de regulação, e também com o do Otto Bullier, que é da Secretaria Nacional de Portos, né? Então a gente está falando da regulação, da estratégia e da iniciativa privada. E eu te confesso que eu ainda não tinha visto tamanha aderência como eu vi no evento que ocorreu lá no TLC Europe, né? E aí eu quero saber se você teve essa sensação também, esse sentimento, e queria também aproveitar um pouco da liberdade que eu tenho com você. Falar um pouquinho de bastidor, né? O evento foi muito concorrido. Eu reparei que quando terminou o evento, várias pessoas fizeram perguntas. Isso é um termômetro muito bom do painel. E nós fechamos o pavilhão, né? Porque era o último evento do dia e as pessoas não iam embora, continuavam fazendo perguntas ali para todos nós que lá estávamos. Deu um friozinho na barriga para subir naquele palco lá em Roterdã, que é um grande exemplo. Você é um executivo experimentado, né? Mas dá aquele friozinho na barriga de responsabilidade, né? De estar ali representando o nosso país. Eu me senti muito orgulhoso de ver você, o Eduardo e o Otto lá em cima naquele painel. O friozinho na barriga dá para, lógico que sempre dá, mas ele passa a partir do momento que você começa a falar. Exato. Eu acho que é uma ansiedade para começar logo o painel
depois existe uma ansiedade para ele não terminar, porque quando você começa a falar do seu próprio país, e como eu disse anteriormente, as experiências, as oportunidades que ele nos dá, e para a gente poder mostrar para o mundo, parece que o tempo até é curto demais. Então, existe a ansiedade de começar, esse friozinho na barriga, mas depois, automaticamente, quando a gente começa a falar, para, né? Entendo. Quanto aos representantes, né, que se houve a aderência entre as participações, as apresentações, eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvida, que a aderência é 100%, quer dizer, uma sinergia pura de tudo que foi falado, né, uma sinergia muito boa entre a autoridade portuária, o poder concedente, quer dizer, a parte pública do nosso país, com a iniciativa privada. Basicamente, o que estava se falando ali era como que a gente conseguiria diminuir burocracia, como a gente consegue aumentar a segurança jurídica dos contratos, como a gente consegue atrair novos investimentos para o nosso país. Então, é sinergia pura. Eu acho que as apresentações elas foram muito bem colocadas, tanto do Eduardo quanto do Otto, e eu dei lá, logicamente, uma visão do que a iniciativa privada entende da área portuária, o que é necessário efetivamente do governo para que a gente destrave alguma burocracia, destrave os investimentos que são necessários para a gente desenvolver a infraestrutura nacional. Sem E, dúvida. sem dúvida nenhuma, tanto a secretaria quanto a própria ANTAC, eles têm feito um papel muito bom, né? Eles têm desenvolvido da forma que eles podem, o máximo que eles conseguem extrair, logicamente, considerando a burocracia governamental, a burocracia pública, né? Que às vezes eles querem fazer, mas eles não conseguem por conta dessa burocracia que poderia ou não existe numa empresa privada. Mas, sem dúvida nenhuma, no TLC Europe, essa sinergia aconteceu, a gente percebeu que o governo ele tem essa intenção de procurar privatizar, procurar desburocratizar, criar segurança jurídica para investimentos estrangeiros, e, logicamente, a gente falou de privatização da autoridade portuária, falamos de STS-10, né, entrando um pouquinho especificamente de Santos, que eu acho que foi um dos pontos aonde a gente conseguiu colocar para o mundo quais são os planos do governo no maior terminal, aliás, no maior porto da América Latina. Então, sinergia 100%, eu acho que tudo que foi colocado, tanto do governo quanto eu representando ali as empresas privadas, conseguiu esclarecer muita coisa para os investidores estrangeiros. Eu quero tornar público aqui, não sei como, né? O Ricardo que chegou ao nível que chegou, porque a apresentação do Ricardo, né? A gente está falando de burocracia, eu já vi milhares de apresentações, elas têm lá 50 slides, muitas delas têm 40, 30. O Ricardo fez a apresentação com 2 slides, né? Com números na cabeça, com dados, com referências, e foi literalmente uma aula. E assim, Ricardo, eu fiquei muito contente. Sou um fã do teu trabalho, né? Quero tornar isso público porque ver uma apresentação como aquela, muito poucas vezes eu vi na minha vida e realmente foi assim surpreendente. Deu orgulho para a gente que estava ali embaixo assistindo e aplaudindo vocês. Vamos fazer um check-out, né? Lá em Roterdã, pegar o nosso avião, vamos para Peru. Vamos lá para Lima, no Peru, né? Acontecendo aí o TLC Américas e você participando de um painel, tratando de um tema, né? Que é um tema que a gente pode dizer que é bem curioso, né? Você está ali trabalhando a questão de hub port e debatendo isso, ou gateway ports. E aí eu preciso te pedir para que você explique para a nossa audiência, primeiramente, né, Ricardo, o que que é hub port e gateway ports? Qual é a diferença dos dois? Vamos lá, Max. É uma diferença conceitual, logicamente, né? E um ponto. O primeiro ponto, eu acho que a gente tem que deixar bem claro para quem nos ouve que a escolha de um hub, por exemplo, quem faz é o armador. E para o armador escolher que aquele porto vai ser um hub, depende de muitas variáveis que ele, logicamente, entende que é importante. Quando a gente fala a localização, ela é importante, o sistema que a gente tem em termos de capacidade, o sistema portuário que ela engloba, as capacidades, a acessibilidade, tudo isso é importante para que o armador chegue e consiga colocar dentro da capacidade do navio que ele está trazendo, normalmente é um ganho de escala gigantesco que o armador tem, e trazer toda essa carga para colocar em um terminal só, ou dois no máximo, e depois, através de feeder, conseguir conectar através de outros modais
para esses outros portos, seja nacionais ou até internacionais. O Gateway é um porto que tem, logicamente, toda a sua logística centrada na operação portuária marítima e depois conecta com outros modais. Significa que chega de navio e depois pode ser conectada aquela carga, que é uma carga de destino final, para o interior do estado, o interior daquela região, para o litoral, enfim, para outras localidades daquele país ou países. Isso significa que Santos, hoje, na realidade, ele consegue conectar, é um gateway, ele recebe a carga que vai para o interior de São Paulo ou até para outros estados, e depois conecta através do modal ferroviário ou do modal rodoviário até chegar nas plantas, nas fábricas e por aí vai. Já o hub, ele não necessita desses outros modais porque a carga acaba ficando naquele terminal para depois ser escoada através do mesmo modal, que é o modal marítimo. Então, o navio chega, toda a carga é descarregada e depois ela é escoada para outros portos que sejam do mesmo país ou até países vizinhos. Essa é a grande diferença. Um e outro modal, como posso dizer, Modelo, modelo, vamos dizer assim, modelo. isso, acaba, logicamente, necessitando de ativos diferentes. Ativos que eu digo, recursos diferentes. Mas tem um que é muito importante e que é igual para os dois, que é a famigerada capacidade do terminal. Então, não adianta você querer fazer um terminal hub port se você não tem capacidade para isso. E a capacidade, elas são 3 capacidades que um terminal portuário tem. Tem a capacidade de gate, a capacidade de retaguarda, de yard, que nós chamamos, e a capacidade de berço. Né? Para o hub port, é importante 2 capacidades, porque a carga acaba não saindo pelo gate. É a capacidade de berço e a capacidade de retaguarda. Já no long haul, as 3 capacidades são importantes para poder escoar também e receber a carga que vai ser embarcada. Basicamente, são essas diferenças entre um modelo e outro. A gente pode afirmar que hoje o nosso modelo é o modelo de gateway aqui no Porto de Santos, né? Fruto do exemplo que você está dando, e que a gente está perseguindo o modelo de hub port, principalmente pela aprovação, né, da BR do Mar, de iniciativas como a BR do Mar, trabalhando a questão da cabotagem nacionalmente falando, apesar das dificuldades que a gente ainda tem para aprovação definitiva da BR do Mar, né? Porque no Brasil a gente tem a gente comemora quando aprova, mas a gente não pode comemorar 100%, né? Porque ainda tem um rito para que ela seja colocado em prática, que é o que está acontecendo no caso da BR do Mar. E a gente não sofre, né? Você falou que a decisão vem lá do armador, né? A gente tem um eixo logístico aí, né? Que eu costumo sempre pontuar, que é um eixo horizontal, né? E o eixo vertical. A gente naturalmente trabalha isso. Então a gente tem lá Estados Unidos, Europa e a Ásia, né? E a gente tem para cá as negociações com a América do Sul, né? Então propriamente a África e as relações entre esses continentes. Então a gente tem esses 2 eixos aqui. As linhas de grandes embarcações elas não vão abandonar o eixo horizontal, né? Então, sempre os grandes investimentos começam nessa linha horizontal aqui do planeta, né? Vamos se dizer nesse sentido, e depois a gente começa a absorver essas linhas de navegação, que são os feeders que você acabou de pontuar, aqui para a América do Sul, né? Que são navios de maior capacidade. A gente já está recebendo esses navios e esse novo arranjo logístico vai fazer com que a gente dê celeridade na transição desse modelo de um gateway port para um hub port aqui em Santos especificamente, e aí eu vou fazer um pequeno recorte, se você me permitir, né, Ricardo? Além da BR do Mar, a gente tem ainda o comércio muito pujante ali com o Uruguai e a Argentina, e a gente sabe que tem uma limitação de calado significativamente, né, no rio para poder entrar as grandes embarcações. Ali também seria uma grande fonte de negociação nesse grande arranjo logístico mundial que a gente está falando, ou seja, a gente não pode perder tempo, a gente tem que virar essa chavinha, no teu entendimento? Sem dúvida nenhuma, né? Lembre que eu falei que quando um armador escolhe ser um porto para ser hub port, ele pode deslocar toda a carga daquela região, não apenas daquele país. Então, por exemplo, se um armador escolher Santos para ser o hub port, muito provavelmente ele vai concentrar cargas da Argentina, do Plata, que aí tem carga Paraguai, Argentina e Uruguai,
Sim. também em Santos, para depois carregar por conta dessa restrição que você comentou. Mas vamos fazer, eu acho que a gente tem que tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto hoje do Porto de Santos, depois o que a gente quer ser quando crescer. Então, quando a gente olha hoje, a gente não tem nenhuma capacidade hoje, nenhum terminal, né, de container para poder atrair um armador e fazer com que Santos seja um hub port. É muito importante dizer que 90%, por cerca de 90% de toda a mercadoria que é movimentada no mundo, transportada no mundo, é feita pelo modal marítimo. Dentro desses 90%, né, totalizando 100% do modal marítimo, apenas quatro portos estão localizados, que estão localizados na América do Sul, fazem parte do top 100. Isso significa que 4 portos que representam 2%, até 2% desse comércio, estão na América do Sul. E esses 4 portos, eles não são hub. Não são hub. Por quê? Porque tem muitas, mas muitas restrições que atualmente nós temos para poder atrair o armador a descarregar todo esse volume ou embarcar todo esse volume num desses portos. Aonde eu quero chegar? Isso é muito importante a gente discutir. O nosso sonho, logicamente, é transformar Santos num hub port. Só que temos muitos desafios para que isso aconteça. O primeiro deles é que a gente não tem que ter muitos mais terminais. Nós temos que ter terminais maiores para que toda essa carga possa ser movimentada com eficiência. Caso contrário, a gente não vai conseguir nunca transbordar essa carga para poder reembarcar. Isso necessita o quê? Capacidade, principalmente de berço, capacidade, principalmente de retaguarda. Se a gente olhar os 3 terminais que existem hoje no Porto de Santos, mais o STS-10 que está para entrar, nenhum desses 4 terminais conseguem ser um hub port. Uau. Porque o hub port, por definição, ele tem que receber a carga, descarregar tudo, e ele mesmo, esse terminal, ele vai ter que reembarcar. Porque se uma carga desce num terminal, tem que tem que mandar essa carga para um outro terminal para ele embarcar, isso não funciona, porque esse custo adicional, ele inviabiliza o hub. Então, o que tem que acontecer? A carga tem que descer no mesmo terminal, ficar ali por um momento, aguardar aquele navio maior para embarcar e vai embora. E vice-versa. A carga, o terminal também, numa importação, recebe todo o volume daquela costa e depois, através de feeders, vai abastecendo outros portos e outros países. Isso significa, de novo, que ter mais terminais é importante por conta da competitividade, mas não garante, de forma alguma, que aquele porto vai ser um hub port. Isso é muito sensível, porque o que está sendo desenhado para o Porto de Santos para os próximos 25 anos, 50 anos, são mais terminais, mas com uma capacidade de expansão dos terminais muito reduzida. Isso é perigoso demais, se efetivamente nós queremos nos tornar hub port para o futuro. Além desta capacidade, tanto de berço quanto de retaguarda, uma coisa que é muito importante para o armador, para ele tomar essa decisão de definir o hub port, é a localização geográfica. Essa nós estamos muito bem, né? A gente está muito próximo de São Paulo, essa aí passou, e é muito importante que o armador, quando ele escolhe um hub, ele tenha também o long haul para poder ganhar em escala. Grande parte daquela carga vai ficar naquele porto para ser escoada para o país que ele está importando. Outra vai ser, logicamente, transbordada. Esse daí a gente passou. Agora, efetivamente, se nós não temos capacidade para receber tanto o transbordo quanto para o long haul, e aí quando eu falo nós, nenhum dos terminais de Santos tem essa capacidade atualmente, fica muito difícil a gente concretizar esse sonho. Ricardo, deixa eu tirar essa fotografia. Essa semana eu fiquei muito feliz, né? Eu atingi um certo número de seguidores e recebi muitas mensagens, todo mundo dizendo exatamente o seguinte que eu vou agora te colocar, né? Maxwell, você mudou a linguagem portuária, né? Você fala de uma forma que a gente consegue entender. E aí eu queria, se você me permitir, né? De novo, com a liberdade que eu tenho com você, tirar uma foto. Aqui no Porto de Santos é mais ou menos assim: a gente tem a margem esquerda, a margem direita, né? A gente tem 2 terminais na margem esquerda, mas que não é margem esquerda, porque a Deep World está em Santos, né? Ela não está no Guarujá, então é um pouco confusa. A BTP aqui do lado
da margem direita. E aí o que a gente está dizendo dentro da nossa realidade é que a gente tem um navio atracando na margem esquerda, descarregando containers lá, e aí você pega esse container, traz para a margem direita, porque um outro navio vai atracar aqui na margem direita para levar esse outro container para um outro estado, ou talvez para um outro país aqui da América do Sul. E esses são os custos logísticos que a gente tem, né, fruto do modelo necessariamente operacional que existe hoje dentro do Porto de Santos. E o que você está propondo, na verdade, ou seja, o navio feeder, né, o navio 366, o tão sonhado que todos nós comentamos, ele vem para o Porto de Santos, atraca no berço da BTP, descarrega absolutamente tudo ali, a BTP vai lá, faz a separação para os outros navios de menor porte, que vão fazer o trânsito, né, dentro do país ou fora do país, e já despacha essa mercadoria, sem que tenha mais um tombo do container, né? Eu sempre costumo dizer que cada tombo do container é mais um custo dentro da vida do cidadão. É essa linha de pensamento? Exatamente. O hub ele não é viabilizado se você tiver que fazer transbordo entre terminais no mesmo porto. Tudo que acontecer tem que ser naquele terminal. Então, e o que você falou foi na importação. Agora leve em Sim, consideração que a falei só exportação exato, exato, exato. é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a exportação você consegue pegar através de feeders carga de outros portos, concentra tudo em Santos e aquele navio maior ele vem, pega tudo e vai embora. Ele não tem que ficar pingando em terminais menores no determinado país ou até no Plata, né? No caso Argentina, e ele consegue ganhar naquilo que ele sempre procura, que é escala. Isso é importante para o armador, ganhar em escala. Uma operação de hub, ela só se viabiliza se o armador ganha em escala. Um ponto importante também, você tocou no navio de 366, ele já está aprovado pela Capitania dos Portos, né? A praticagem já fez várias simulações, também aprovou, só que até agora a gente não conseguiu colocar nenhum navio de 366. E É. lembre-se que navio é uma caixa, né? Uma caixa que é tridimensional. Ela tem uma profundidade, tem uma largura e tem um comprimento. E as três dimensões, elas precisam estar muito bem atendidas. Isso significa que a parte da profundidade, Santos tem uma restrição que a gente não pode deixar de considerar, que é o calado. E se a gente não consegue também aprofundar o calado, a gente não consegue trazer navios de 366 porque a gente não vai utilizar o navio no máximo que ele pode, isto é, o armador não vai ganhar em escala. Um ponto importante: navio precisa de água, navio grande precisa de mais água. E se a gente não tem essa água para dar para o navio, ele não vem. Ricardo, indo nessa linha do que você está colocando, né, do hub ou do gateway, né, eu peguei uma informação essa semana, né, onde aproximadamente 51% já da safra nossa, no Mato Grosso especificamente, já está sendo escoada pelo Arco Norte, né, o commodities. A gente sempre olhou o lado do commodities e o Porto vem batendo recordes e recordes atrás, ah, um atrás do outro, né, consequentemente, muito pela operação de commodities que nós temos hoje dentro do nosso país. Eu acho que a gente ainda não amadureceu, eu venho batendo muito nessa tecla, né? Eu acho que o pessoal muitas vezes do commodities não gosta, mas é uma realidade. A gente ainda não amadureceu para industrializar os nossos produtos. O container é ele que dá a devolutiva para a sociedade, principalmente onde o porto está instalado, né? Não só na questão de emprego, mas de tributos, dentre outras situações. Por que eu faço essa ponderação? Porque a gente está tendo um volume significativo de investimento em infraestrutura dentro do nosso país, a gente sabe disso, né, principalmente pela malha ferroviária, e commodities é preço. A gente não corre o risco de amanhã ou depois um terminal de commodities deixar o Porto de Santos e ir para o Arco Norte, porque lá é mais barato, vale mais a pena fazer. Enquanto, em detrimento a isso, um terminal de container, uma vez instalado, ele só tende a crescer e não deixar aquela localidade. Faz sentido essa minha análise? Eu acho que o Porto de Santos tem lugar para todo mundo, né, Max? Eu acho que o Porto de Santos, por ter uma localização geográfica muito boa, e pelas ineficiências de outros portos, eu acho que também tem que levar em Esse é consideração, o a gente não ponto, pode esse é o deixar. ponto, esse é o É, ponto. a, ine, a ineficiência de outros portos, ela acaba saturando e enchendo o Porto de Santos de uma forma que ele, enquanto é mais eficiente que esses portos que não são tão eficientes, continue recebendo essa carga.
Um ponto importante que você comentou, principalmente quando a gente fala de commodity agrícola ou qualquer outra, é, um ponto que a gente tem que olhar com muito carinho é o nível de investimento que é colocado dentro de um terminal commoditizado e, logicamente, um terminal de container. Não estou dizendo que um terminal de commodity não investe, pelo contrário, o que a gente vê hoje em Santos são terminais assim de última geração, suco de laranja, tá, até para grãos, celulose, são terminais de última geração, o que a gente tem visto totalmente diferente do que a gente via de 20 a 30 anos atrás. Só que o terminal de container ele é muito mais diferente de um terminal de container que nós víamos há 20, 30 anos atrás. O nível de investimento que é colocado num terminal de containers, em termos de equipamentos, em termos de sistemas, em termos de a própria logística num terminal é diferente. O grão você vai lá e você enche um porão. O container não pode ser feito dessa forma porque tem uma série de variáveis que têm que ser atendidas, principalmente no porto que vai descer aquele container. Quando você especializa em container, além de você colocar um valor agregado maior, o cuidado com aquela caixinha que você está colocando no navio é muito maior em termos de estabilidade do navio, em termos de porto que vai descer, em termos de plugagem ou desplugagem de container se ele é refrigerado. Tem uma série de outras coisas que leva um terminal de container a especializar e o capital intensivo para você fazer rodar um terminal desse é muito maior. Mas eu entendo que tem caminho e tem espaço para todos no Porto de Santos, lógico, levando em consideração que muito desse volume ainda está em Santos por conta de ineficiências em outros portos. Concordo em 1000% com você, e essa é a minha grande preocupação, né, a gente concentrar muito da estratégia do negócio portuário, principalmente do Porto de Santos, só no commodities, e aí outros portos se desenvolverem e a gente pode ficar refém um pouco lá na frente. Eu acho que acende uma luz amarela aí para que a gente olhe pela estratégia, né, não pelo lado político do negócio, mas pela estratégia do negócio portuário em Santos. Ricardo, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho que te perguntar isso, né? Você participou das 2 edições do Porto Desafio, né? Um projeto que eu tenho um carinho muito grande por ele, você sabe disso, né? Eu sei que você também o tem, porque você participou das 2 edições, um projeto no qual a gente transforma realmente vidas, mas eu preciso te fazer uma colocação, né? Todas as pessoas que eu encontro na rua, né, que me param, me abordam, me fazem esse questionamento. E eu vou te transmitir esse questionamento, tá? Porque eu já ouvi ele, eu vou chutar baixo aqui, tá? Milhares de vezes, milhares de vezes. Todo mundo para e fala assim: "Maxwell, a Mariana já parou de abraçar o Ricardo? Porque o abraço que ela te deu naquele dia, né, eu fico de novo, eu fico emocionado, assim, uma coisa linda, eu vou pedir até para a produção colocar as imagens aqui pra gente, e aí quero te fazer a pergunta, a Mariana continua te abraçando ou não? Como é que tá, o trabalho não só dela, né, mas também da outra que foi contratada pela BTP, que é a Rafaela? Eu acho que agora mudou, agora a BTP está abraçando a Mariana Boa, com muito carinho. boa, Né? boa. Naquele dia eu acho que ela ficou bastante emocionada, eu acho que você trouxe uma emoção adicional ao programa. Como você costuma dizer, que mudar vidas eu acho que é um grande orgulho para cada um de nós que faz parte do reality. A gente consegue colocar bastante emoção dentro de um produto que é só razão, né? E aí o produto que eu digo é a operação de um terminal de container. Não estou falando nem do programa em si, porque no final das contas essa emoção ela é do programa, mas depois a gente tem que materializar isso no dia a dia Entendi. nas nossas operações. E a BTP tem abraçado muito a Mariana, ela está trabalhando com a gente ali na parte do Customer Service, a Rafaela tem feito um trabalho espetacular também Meio ambiente, nessa né? parte de Ela ESG. ESG, meio Sim, ambiente. nós estamos aí com um processo de renovação do nosso contrato, tem muita coisa, né? Os nossos equipamentos, eles são equipamentos de última geração que nós vamos comprar, são equipamentos que vão deixar de ter o diesel como combustível, e vão ser 100% elétricos. Nós temos uma ambição, a BTP, de ter a operação
totalmente verde, livre de carbono a partir de 2032. É isso que está no nosso plano com o governo, e a Rafaela tem feito um trabalho nessa linha, nos ajudando, né, que é a área que ela conhece bem. Então, foram 2 escolhas literalmente a dedo, né? E a gente está muito feliz com essas escolhas, e que continuemos com o programa. A gente está na expectativa, né, já para o ano que vem. É um programa, como você diz, de novo, reforçando, muda vidas, e a gente também consegue colocar, transparecer e mostrar como que funciona um pouquinho da nossa realidade. Muita gente conhece as operações portuárias, os terminais, principalmente de contêiner e de carga geral, do gate para fora, né? Ninguém conhece muito do gate para dentro, e essa é a oportunidade que nós temos de mostrar quanta tecnologia, quanta inovação, quanta geração de emprego que um terminal portuário dá. Eu acho que isso é uma grande satisfação para cada um de nós. Esse é o legado que a gente pode deixar para a cidade, sabe? Essa relação porto-cidade, para as pessoas começarem a entender a importância que o porto, que os terminais têm para a cidade, e ter o orgulho de ter pessoas, cidadãos santistas, trabalhando nas nossas operações. Esquecer esse negócio de ter que ir para São Paulo. A gente tem uma capacidade gigantesca de gerar empregos e ficar por aqui. É isso que a gente está tentando colocar na cabeça, né, desses jovens que estão se formando, no caso. Tá aí a opinião desse líder do setor portuário, que eu quero agradecer muito por estar conosco aqui no Porto 360, e você pode aguardar, que ele vai voltar. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.